A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as 7 trombetas que estão registradas no livro de Apocalipse, a qual João contemplou em visão ao tocar de cada uma dessas trombetas algo que acontecia sobre a terra. E essas trombetas anunciavam o juízo de Deus sobre a terra. A trombeta sempre na Bíblia, ela representa um anúncio de alguma coisa que está para acontecer. Em cada trombeta dessa que João ouvia e via algo que acontecia sobre a terra. E é sobre isso que nós vamos falar. E o nosso foco aqui também é destacar quem são as pessoas que estarão na terra. Eu creio que é uma dúvida de muita gente. Quando o juízo de Deus vir sobre a terra, nós vimos, antes das trombetas, serão desatados 7 selos do livro, o qual João contemplou também. Foi assunto de um vídeo anterior, que eu fiz aqui. E somente o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, é que é digno de desatar esses 7 selos. E cada selo que foi desatado, algo também aconteceu. E após ser desatado o 7º selo, então os 7 anjos se posicionaram para começar a trocar as suas trombetas. Se vocês quiserem acompanhar, irmãos, aqui todos esses vídeos que eu tenho feito sobre escatologia, eu organizei todos eles numa playlist e estarei deixando o link dessa playlist na descrição desse vídeo, para que vocês possam ver todo o conteúdo anterior que eu já postei aqui sobre escatologia bíblica, que são os acontecimentos que a Bíblia nos mostra que acontecerão nos últimos tempos, no tempo do fim. Então, eu quero destacar aqui sobre essa pergunta, em cima desse tema. Quem são as pessoas que estarão aqui na terra quando essas trombetas tocarem? A Bíblia ela nos mostra claramente quem são as pessoas. Então fica comigo no vídeo para que você possa compreender e chegar a essa conclusão juntamente comigo. Quando João ouviu que a primeira trombeta foi tocada, caiu sobre a terra uma chuva de granizo misturada com fogo e sangue. Algumas traduções bíblicas, algumas versões bíblicas, como a Almeida Revista Corrigida, fala uma chuva de saraiva. E às vezes as pessoas, muitos não entendem qual o significado da palavra saraiva, mas nada mais é do que granizo. Uma chuva de granizo tão forte, pedras tão grandes de granizo que caía sobre a terra ao tocar a primeira trombeta, e fogo e sangue destruiu a terça parte das ervas verdes e das árvores. Ou seja, as plantações, as plantas, as árvores, as ervas, a terça parte foi destruída de sobre a terra diante dessa chuva. Irmãos, algo que eu quero também destacar para vocês, eu não estou lendo aqui na Bíblia, porque se eu for ler todos os capítulos que falam sobre esse assunto, o vídeo vai ficar muito longo. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, Apocalipse, a partir do capítulo 8, você vai ver. E eu vou deixar também na descrição do vídeo todo o capítulo, todos os versos que falam sobre as 7 trombetas. Então você pode tanto acompanhar na sua Bíblia, como acompanhar no próprio vídeo, na descrição. Abaixo do título, você clica, abre a descrição e vai lendo ao mesmo tempo que assiste. Continuando então, quando a segunda trombeta tocou, João viu como que uma montanha em chamas que vinha em direção ao mar. E aquela montanha caiu sobre o mar. Irmãos, e na minha opinião, esta montanha em chamas de fogo que João via cair sobre o mar é um asteroide. Naquele tempo, a ciência ainda não tinha a definição do que era uma montanha de fogo, o que era asteroide.
Hoje a gente já tem, pela ciência, esse conhecimento, né, do que é um asteroide. Inclusive, hoje, 24 de julho de 2021, segundo a NASA, está passando hoje bem próximo da Terra um asteroide. Mas, por enquanto, a gente vê essa reportagem falando que está passando próximo da Terra, que está vindo em direção à Terra, mas que não vai atingir a Terra, e assim por diante. Mas, nesse tempo em que as trombetas tocarão, o Senhor, no meu ponto de entender a palavra, o Senhor vai permitir que o asteroide toque a Terra, né, atinja o mar. E nesse momento que cai sobre o mar, a terça parte do mar também é destruída. As pessoas que estão no mar, as embarcações, as plataformas. Hoje nós temos plataformas de petróleo, pessoas trabalhando no mar. A terça parte será atingida por essa montanha de fogo que vai cair no mar, segundo a visão que João viu. Quando a terceira trombeta toca, João vê uma estrela cair do céu. E essa estrela atinge as fontes das águas, as águas potáveis. Na segunda trombeta a gente vê que atinge o mar. Na terceira trombeta atinge as águas potáveis, os rios, os mananciais de água, de modo que as águas se tornam amargas, como o absinto. E as pessoas então não têm água. Imagine, irmãos, a humanidade sem água. A gente vê previsões de que futuramente haverá falta de água. A ciência já faz essa previsão, que haverá um tempo que haverá uma crise de água sobre a terra. Aqui a palavra do Senhor nos diz que as fontes das águas serão atingidas, as águas se tornarão amargas, e os homens da terra não terão como saciar sua sede, não terão águas potáveis para beber, porque a terça parte da fonte das águas será atingida por essa estrela quando toca a terceira trombeta. Quando toca-se então a quarta trombeta, atingiu o sistema solar. João viu que a terça parte do sol se escureceu, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas se escureceram. Então, essa quarta trombeta, ela atinge o sistema solar. Aí nós vemos que após tocar a quarta trombeta, João vê um anjo. Em Apocalipse 8, verso 13. Esse anjo vem anunciando que haverá situações ainda piores ao tocar as próximas trombetas. O anjo dizia: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Já haviam tocado 4, faltavam 3. E o anjo dizia que por causa dessas 3 que faltavam para tocar, ai, 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 3 ai daqueles que estão sobre a terra. Porque coisas terríveis iriam acontecer ao tocar essas últimas 3 trombetas. Então nós vemos que quando o 5º anjo toca a sua trombeta, vem um exército de gafanhotos. João viu um exército de gafanhotos que começa a atingir a terra. E esses gafanhotos, eles eram semelhantes, João afirma que eles eram semelhantes aos escorpiões. Irmãos, escorpiões é símbolo de demônios. Enquanto a serpente é símbolo de Satanás, o escorpião é símbolo de demônios. Tanto é que o Senhor Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Esses escorpiões, ou esses gafanhotos, como João viu, nada mais é do que demônios que virão para afligir os moradores da terra. E foi dada a ordem a esses gafanhotos para não consumir a erva, mas para perseguir os homens, os moradores da terra, aqueles que não têm o sinal de Deus na sua vida.
Aqueles que estão na terra que não têm o sinal de Deus na sua vida serão atormentados por um período de 5 meses por esses gafanhotos que perseguem assim como escorpiões e para mim representam demônios que estarão em forma desses insetos para perturbar os moradores da terra, para tirar a paz e o sossego. E ainda diz mais a palavra do Senhor, que os homens pedirão a morte nesse tempo. As pessoas irão preferir morrer, mas não lhes será permitida a morte. Eles terão que passar por essa tormenta, por esses gafanhotos. Quando toca a 6ª trombeta, então, irmãos, aí que eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Aqui que nós veremos quem são as pessoas que estarão aqui na terra nesse período em que as trombetas estarão tocando. Eu quero fazer questão de ler com vocês esses versículos aqui. Apocalipse capítulo 9, versos 20 e 21, que diz assim: o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual e nem dos seus furtos. Retomando a pergunta que eu levantei aqui no início desse vídeo, para mim, esses versículos são chaves para mostrar quem são as pessoas que estarão aqui nesse período em que essas trombetas estarão tocando e que o juízo de Deus estará sendo derramado sobre a terra. E, consequentemente, o período da grande tribulação. Porque esses fatos estão inseridos no período de 7 anos de grande tribulação que virá sobre a terra. Se você ainda não tem muito entendimento sobre o assunto, acompanhe os outros vídeos da playlist que eu venho detalhando cada passo, o que a Bíblia nos mostra sobre esse período de grande tribulação que haverá na terra. E a questão é, muitas pessoas acham que a Bíblia não nos mostra se a igreja de Cristo será arrebatada antes ou depois desse período. Mas vejamos, irmãos, que se quem vai estar na terra, após a 6ª trombeta, vieram 6 flagelos sobre os homens: fogo, fumaça e enxofre. E pela essa fumaça, por esse enxofre, por esse fogo, foi morta a 1/3 parte. E o que sobrou dessas pessoas que ficaram vivas, a Bíblia é clara, a partir do verso 20 que nós lemos: o resto da humanidade que ficou são pessoas que adoram imagem. Veja, irmãos, o perigo de se adorar imagem. Pessoas que adoram imagens feitas pela mão do homem. Pessoas que cometeram adultério, imoralidade sexual. Pessoas que cometeram furtos. Pessoas que cometeram homicídios. Vários crimes, vários pecados. E essas pessoas não se arrependeram. São pessoas que cometeram tais coisas e não se arrependeram. São esses que estarão sobre a terra. Logo, entendemos que não serão salvos em Cristo Jesus. Então, talvez você ouve falar ou lê na Bíblia sobre todas essas coisas que vão acontecer na face da terra e você pode temer. Mas a única maneira de você não estar aqui na terra nesse período, 2 maneiras, na verdade. Uma, se o Senhor te chamar antes, se você morrer, se você partir antes. E a segunda maneira é se subir no arrebatamento da igreja. Por que eu digo isso? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 16 ao 18, o apóstolo Paulo diz que, por ocasião do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados, onde Jesus virá nas nuvens.
Então, a Bíblia não se contradiz. Se haverá um arrebatamento e haverá pessoas salvas em Cristo vivas para serem arrebatadas, logo esse arrebatamento certamente acontecerá antes da grande tribulação. Já que a Bíblia está dizendo que quando a sexta trombeta toca, que morre a terça parte das pessoas da terra, os que ficaram vivos são pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Por isso estão sofrendo o juízo de Deus, estão sofrendo com a ira de Deus. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra. Não faria sentido essas taças serem derramadas sobre os salvos em Cristo, mas sim sobre aqueles que não quiseram se arrepender. Aqueles que têm a oportunidade hoje de ouvir a pregação da palavra de Deus, a palavra de arrependimento, e não querem se arrepender. Estão virando as costas para a palavra do Senhor, e não querem dar ouvidos. E quando o 7º anjo toca a 7ª trombeta, começa a comemoração no céu, diz a palavra do Senhor. Os céus começam a comemorar o domínio dos reinos de Cristo sobre o mundo. E aí, então, nós concluímos aqui essas 7 trombetas. E no próximo vídeo de escatologia, estarei trazendo aqui as 7 taças. Que Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas recebam essa mensagem e tenham o conhecimento da palavra de Deus. Fique com Deus.